Vamos fazer uma leitura do Pão Nosso, um livro de Chico Xavier, para maciar os nossos corações. No paraíso. E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão por meio da simpatia particular. Mas não é assim. O Mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no imo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e às responsabilidades novas que lhes pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que, naquele momento em diante, o ex-malfeitor penetrará o céu. O símbolo é formoso e profundo e dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade, mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo, acima de tudo, que com Jesus o sofrimento é retificado e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas excelsitudes do paraíso. Bonito, né? Isso é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, que é enviado pelo Espírito Emmanuel. Muito bonito. Boa noite a todos. Meu nome é Domingos. Sou um tarefeiro da Fraternidade Espírita Amor e Luz, de Salto, e venho trazer, junto a vocês, um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 16, que fala servir a Deus e a Mamon. Servir o bem ou o mal, né? Deus é o bem, Mamon, tudo que a gente fizer de errado, tá? No Evangelho vem exaltar muito a diferença da pobreza com a riqueza, que os ricos aí estariam complicados, sem a chance de entrar no céu. Segundo Jesus, seria mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E a gente analisando o que quer dizer isso, é que a riqueza naquele tempo era pior que a de hoje. Era todo mundo muito egoísta. Hoje, os ricos de hoje já são menos egoístas que aquele tempo. Muitos já entenderam que a riqueza é para ser bem usada, não para ser armazenada, né? Nem para criar escravos para se enriquecer. Muito ao contrário. Hoje, muitas indústrias já valorizam
o trabalho dos seus funcionários. Não são mais chamados de empregados, são chamados de colaboradores. É uma realidade. Quando eles são chamados de colaboradores, eles se sentem melhor, produzem melhor e angariam mais riquezas ainda, né? Isso é bom para todo mundo. Ser bem tratado e tratar bem, né? Falando de riqueza, nós vamos fazer uma análise como se a gente estivesse em uma estrada longa de acordo com a nossa vivência. Jesus teria nos mostrado um caminho, e esse caminho é o caminho da salvação, que vai nos manter bem. E esse caminho sendo longo, temos que caminhar por muitos anos, alguns 80 anos, outros 100 e outros vão embora antes, né? Mas vão nessa estrada escrevendo seu livro da vida. Todo mundo tem um livro escrito na mente, na sua consciência. Então, essa caminhada, cada um vai estar de um jeito. Se nós caminhássemos como Jesus nos indicou, nos mostrou o que era necessário para entrar no reino dos céus, estaríamos bem. Mas, nesse longo caminho, muitas vezes nós saímos dessa estrada e aí fazemos coisas erradas. E cada erro nosso se transforma em dor para nós mesmos. Difícil entender porque nós somos muito materialistas. Ainda não entendemos que o nosso espírito, nós espíritos, né, somos eternos. Então, esse pouquinho de vida nossa aqui da Terra, a gente às vezes comete muita bobagem, né? Se nós tivéssemos dia e noite os ensinamentos de Jesus em nossos comportamentos, estaríamos bem, livres de todo o mal, né? Porque ele nos garantiu isso. E outra coisa, Jesus não garantiu isso só para pobre ou para os bonzinhos. Aquele que já é bom, que está são, não tem necessidade dos ensinamentos do Cristo. Ele já está bem por si próprio. Jesus veio à Terra ensinar para aqueles que estão fora do caminho, trazê-los de volta. Um dos exemplos é o nosso irmão Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos e que era muito rico e detestado pelo povo daquele tempo. E sabendo que Jesus passaria naquela região onde estava Zaqueu, ele foi esperar o mestre. Como ele era muito baixinho, de baixa estatura, ele subiu em uma árvore para poder enxergar o mestre. E quando Jesus está passando, olha para ele e diz: Zaqueu, desça depressa daí, pois hoje me interessa ficar em sua casa. E a alegria de Zaqueu naquele momento, sentindo aquela energia amorosa de Jesus, foi muito grande. Ele se empolgou e disse a Jesus: Senhor, aquilo que fiz de errado, vou corrigir. E aquele dinheiro que eu arrecadei das pessoas, vou devolver em quádruplo, 4 vezes mais do que arrecadei. E Jesus fala: hoje entrou a salvação neste lar. Então, essas coisas têm que fazer parte das nossas vidas, da nossa mente, porque enxergamos aí um caminho seguro, onde o mal não vai nos atingir, sempre pensando na eternidade do Espírito. Então,
vamos florir a nossa estrada para que ela seja confortável, bela para nós, né? Nós podemos plantar uma árvore nessa estrada, plantar uma flor e caminhar bem por ela, né? Jesus nos trouxe o Evangelho através de espíritos muito evoluídos. Ele próprio estava lá, né? E um dos que mais se fala no Evangelho é Santo Agostinho, ele e São Luís. Santo Agostinho nos lembra algumas palavras que devem fazer parte da nossa rotina, não deve estar longe de nós em momento algum. Duas dessas palavras são afabilidade e doçura. O que é afabilidade? Afabilidade é a aceitação das pessoas como elas são, sem querer transformá-las em pessoas melhores. Aceitar elas do jeito que são, porque a vida vai transformar a elas, assim como transforma a nós também. E a doçura é algo fantástico, quando nós tratamos as pessoas com carinho, com respeito, com amor, com essa doçura, né? Eles se tornam nossos amigos e amigos de confiança, que é algo que nós necessitamos muito nessa terra, né? Então, é bom pensar nessas duas palavras, colocá-las em nossas vidas e exercitar. Jesus, quando nos trouxe o Espiritismo, quando esclareceu para nós o Espiritismo, ele estava cumprindo uma promessa que fez poucos dias antes de ir para o Calvário. Ele disse que pediria ao Pai que nos enviasse o Consolador. E ele vem assessorar Allan Kardec e trazer uma gama de espíritos evoluídos que nos viria a trazer o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Mas tem uma frase de Jesus ali que é fantástica. Ele diz assim: venho como outrora trazer a verdade que disse anteriormente. Filhos desgarrados, voltem ao caminho, leiam o Evangelho e busque esse tema. É fantástico, mexe com a gente, faz o coração bater com muita alegria e emoção. Quando Jesus falava, ele buscava aquelas pessoas com mais necessidade de ouvir o Evangelho, de ser curado. Não tanto os problemas do corpo, mas a cura era mais espiritual. Temos visto tantas mensagens, tantas preleções, tantas palestras maravilhosas que vêm enriquecer o espiritismo, o cristianismo, né? Que o espiritismo existe para reforçar o cristianismo. Então, são muitos irmãos trazendo notícias boas, palavras boas para a gente. E a gente lembra que Jesus dizia assim: bem-aventurados os mansos e pacíficos. Olha que coisa linda, né? Mas ele estava falando isso para quem era manso e pacífico? Não, porque os mansos e pacíficos já estavam salvos. Ele dizia isso para os irmãos que estavam fora da estrada, saíram do caminho. Queria que esses irmãos retornassem, que enxergassem a boa nova, enxergassem o caminho que nos leva ao reino dos céus, né? Então ele dizia: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão o reino dos céus, entrarão no reino dos céus, né? Muito se fala nesse evangelho dos ricos, né? E quando se fala que
é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, aquilo é algo só para acordarmos, né? Porque o rico, ele tem mais possibilidades de entrar no reino dos céus, sim, porque ele tem condições de enxergar o próximo como um irmão e auxiliá-los. Não fazer como aquela parábola de se enterrar os talentos, né? Mas pôr os talentos para enriquecer, sim, e para distribuir a riqueza. Quanto mais se distribui a riqueza, mais ricos eles ficam. Outra coisa, a riqueza material, o dinheiro, eles não precisam de tanto. Mas a riqueza espiritual, essa sim. Quanto maior for, melhor, né? Adianta guardarmos milhões e milhões se nós não vamos usar. Mas se nós tivermos muita coisa boa que fizermos nessa terra, isso tudo vai ser contado, né? Não vai ter só um tijolinho lá na nossa morada, vai ter um lar maravilhoso lá. E quero deixar para vocês esse evangelho e tomara que sirva um pouquinho para abrandar seus corações nesse momento em que toda a humanidade está sofrendo, mas por não ter uma ligação com Deus, porque Ele está sempre de mãos estendidas para nós, e nós esquecemos de levantar as mãos em busca da mão do Criador. O Espiritismo nos esclarece a todo momento para orarmos e vigiarmos. O que é isso? É nos ligar a Deus. Deus deixou seus apêndices, bilhões e bilhões sobre a terra, e esperando que a gente nos ligue a um deles para estarmos seguros. Não nos esquecendo que nós espíritos somos imortais. Isso que está acontecendo agora é um processo educativo. Verdade que muitos irmãos estão deixando sua vida terrena, porém, o aprendizado é espiritual. A gente tem que procurar ver o que há de bom. Por exemplo, quantas mensagens tem nas redes sociais, né? Muita mensagem boa. Outra coisa, quando eu ando pela rua, todo mundo me cumprimenta. Então, esse processo educativo dessa doença. Então, tem o lado bom, sim. Outra coisa, está havendo mais união até familiar. O carinho está aumentando entre as pessoas. É uma necessidade. Então, eu quero agradecer a vocês por essa atenção e vamos fazer uma prece, sempre agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por nos estar sempre nos assistindo. Em tudo dai graças. Eis a recomendação de Jesus. Então nós damos graças a Deus por esse instante, por esse aprendizado, por essa união, ainda que à distância, mas os nossos pensamentos vão longe e o nosso carinho também. Que estejamos com os nossos corações mais amenos, mais suaves, e que estejamos sempre ligados ao Criador, agradecendo a Ele, a Jesus, a toda a espiritualidade, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia
nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Espero estar novamente outra vez falando com vocês. Fiquem com Deus.